Estamos juntos aqui novamente para mais uma aula de teoria da pena. Na última aula a gente terminou de falar sobre as espécies de pena. A partir de agora, então, vamos falar sobre a aplicação da pena. O que isso significa, gente? Uma vez que a gente, cada uma das espécies de pena, já sabemos quais são as penas privativas de liberdade, quais são as restritivas de direito, como funciona a pena de multa. Agora a gente vai ver como que o juiz define a pena de um indivíduo. Porque quando ele é condenado pelo crime. Ele está condenado lá, por exemplo, por furto qualificado. Artigo 155, parágrafo 4º, Código Penal. Furto qualificado tem um limite de pena muito grande, entre o mínimo e o máximo, 2 a 8 anos de reclusão. Ou, digamos, homicídio qualificado, 12 a 30 anos de reclusão. São 18 anos de diferença entre o mínimo e o máximo. Isso é muita coisa. É claro que o juiz não pode tirar da cabeça dele, entre 12 e 30 eu escolho 18, eu escolho 22. Não pode tirar isso da cabeça. É claro que tem que ter um método claro para definir exatamente qual é a pena que o indivíduo receberá entre o mínimo e o máximo. É isso que nós vamos aprender na aula de hoje e nas duas próximas que se seguem. Como que se chega à pena final em que o indivíduo é efetivamente condenado. E para isso é utilizado um método que é chamado método trifásico de aplicação da pena. Como o próprio nome diz, nós passamos por 3 fases para aplicar esta pena. Na primeira fase, definimos a pena base. A pena base é estabelecida enquanto entre a pena combinada. Ou seja, aquele limite previsto no tipo penal, a pena combinada no tipo penal, no caso do furto qualificado 2 a 8 anos de reclusão, do homicídio qualificado 12 a 30, do furto simples 1 a 4 e daí por diante, esse quanto da pena base é estabelecido entre o mínimo e o máximo combinado no tipo penal, de acordo com a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. É disso que vamos falar na aula de hoje. Mas eu já adianto a vocês que essa é só a primeira fase. E aí você define apenas a pena base. Na sequência, numa segunda fase, você define a pena provisória. A pena provisória vai ser o resultado do quanto estabelecido na primeira fase da pena base, acrescido de aumentos ou diminuições relativos a circunstâncias legais agravantes e atenuantes. São circunstâncias previstas na lei que obrigatoriamente agravam ou atenuam a pena. Atenuam aquele primeiro valor estabelecido na primeira fase. Depois que você pega esse valor da primeira fase, que é a pena base, e acresce ou diminui de acordo com atenuantes ou agravantes, chega-se na segunda fase a pena provisória. Finalmente, na terceira fase, você pega esse valor da pena provisória e sobre ele você aplica causas gerais e especiais de aumento ou de diminuição de pena. Com isso, você chegará ao final da terceira fase a pena definitiva, que efetivamente é aquela pena a qual o réu resta condenado, é a pena que é concretizada e que, portanto, ele deverá cumprir em caso de trânsito em julgado da sentença. Muito bem, essas são as 3 fases. Hoje, especificamente na aula de hoje, falaremos sobre a primeira fase, é a fase em que se define a pena base. Muito bem, essa pena base, pessoal, é estabelecida com base nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Eu vou projetá-lo aqui para vocês verem. Deixa eu colocar aqui. Pronto.
Vejam só. O capítulo chama justamente a aplicação da pena. O primeiro passo é fixar essa pena. Diz o artigo 59 do Código Penal. O juiz, atendendo à culpabilidade, 1. Antecedentes, 2. Conduta social, 3. Personalidade do agente, 4. Motivos, 5. Circunstâncias, 6. Consequências do crime, 7. Bem como ao comportamento da vítima, 8. Então, atendendo a esses 8 fatores, que são chamados circunstâncias judiciais, atendendo a essas 8 circunstâncias judiciais, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, lembra as finalidades da pena, o juiz estabelecerá as penas aplicáveis dentre as combinadas e a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Então, essas 8 circunstâncias são circunstâncias balizadoras do cálculo da pena base. Entre o mínimo e o máximo previsto no tipo penal, 1 a 4 no furto simples, 2 a 8 no furto qualificado, 6 a 20 no homicídio simples, 12 a 30 no homicídio qualificado, esse número que será fixado na primeira fase deverá ser fixado com base nessas 8 circunstâncias judiciais. De que forma? O juiz analisa cada uma dessas 8 individualmente. A cada uma delas diz se ela é considerada favorável ou desfavorável ao réu. Conforme seja mais favorável ou menos favorável, ele fixa a pena base. Exemplo: todas as circunstâncias favoráveis ao réu, nenhuma delas extrapola o normal ao tipo penal em análise. Se todas são favoráveis, o juiz fixará a pena no mínimo legal. 1 ano por furto simples, 2 por furto qualificado, 6 por homicídio simples, 12 por homicídio qualificado. Mas se as 8 circunstâncias judiciais são consideradas desfavoráveis ao réu, a pena será fixada no máximo legal. 4 por furto simples, 8 por qualificado, 20 por homicídio simples, 30 por homicídio qualificado. Já se essas circunstâncias judiciais forem mais ou menos das 8, 4 são favoráveis ao réu, 4 desfavoráveis ao réu, as penas são fixadas, as penas básicas são fixadas numa metade, num patamar intermediário entre o mínimo e o máximo. Por exemplo, no caso do furto simples, entre 1 e 4, a metade é 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses. Isso acontecerá quando dessas 8 circunstâncias, metade for favorável ao réu, metade desfavorável. Portanto, é um cálculo aqui aproximado, proporcional, né? A gente faz um cálculo proporcional. Quanto mais as circunstâncias judiciais, essas 8, são favoráveis ao réu, mais a tendência é a pena base ser fixada mais próxima do mínimo. Quanto mais desfavoráveis ao réu, mais vai subindo a quantidade da pena base. A gente pode até fazer um cálculo aqui, já que são 8 circunstâncias judiciais, a gente pega a diferença entre o mínimo e o máximo e divide por 8. Nem sempre vai dar um valor exato, às vezes dá um valor picado lá. 2 anos e 4 meses a cada circunstância judicial, por exemplo. Então, eu pego lá o mínimo, conto quantas circunstâncias judiciais, então tem lá 3 de 8, então eu vou aumentar 3 oitavos entre o mínimo e o máximo. É mais ou menos esse o cálculo, a ideia do cálculo que se faz para se chegar a uma pena proporcional com base nessas 8 circunstâncias judiciais. Então, como eu ia dizendo, cada uma das 8 é analisada pelo juiz, que vai dizer se ela é favorável ou não ao réu, de tal forma que a análise final disso, conforme quantas são favoráveis e quantas são desfavoráveis, nos permitirá, portanto, estabelecer a pena base entre o mínimo e o máximo legal, que ainda não é a pena final a que o réu é condenado. É somente a pena base, aquela estabelecida na primeira fase. Então, o
primeiro passo é a gente entender quais dessas 8 circunstâncias judiciais são consideradas e em quais situações são consideradas favoráveis ou desfavoráveis ao réu. Começando pela primeira aí, que é a culpabilidade. Muito bem, anotem aí. Culpabilidade é o grau de reprovação da conduta praticada pelo agente. É o grau de reprovação da conduta praticada pelo agente. Exemplo. Digamos que estejamos falando de um furto em que o sujeito entrou no supermercado e furtou algumas peças de carne. Essa carne furtada tinha um objetivo. Uma coisa é o sujeito que entra para furtar uma carne e, ao ser apanhado, flagrado, levado para a delegacia e ser interrogado, pergunta para ele para que é aquela carne. E ele se comove, chora, diz que está desempregado, que o filho dele, uma criança de tenra idade, disse ao pai que nem lembrava mais qual era o gosto da carne. De tanto tempo que tinha que não comia carne. Isso aí quebra o coração de qualquer pai. E aí ele ali, num ato de desespero, foi no supermercado furtar uma carne para levar para o filho. Não que estivessem passando fome, então não é hipótese aí de furto famélico, de estado de necessidade, nada disso. Mas o simples fato de ele querer levar essa carne para o filho comer, ainda que não justifique o crime, claramente tem uma reprovação muito menor do que quem simplesmente furtou uma carne para quê? Para que você vai fazer isso? Ah, para fazer um churrasco para minha galera, para minha turma. A culpabilidade dessa é maior do que daquela pessoa. A culpabilidade daquela pessoa claramente é menor, ou seja, o fato é menos reprovável. Muita atenção que aqui não se confunde a culpabilidade de circunstância judicial com a culpabilidade elemento do crime. Vocês estudaram lá em Teoria do Crime, canal 1, quando fala que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, tem que ter tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Essa culpabilidade é outra. Aqui, essa culpabilidade é só um elemento do crime. Aqui estamos falando de uma culpabilidade que é um dos fatores de medição de determinação da pena. A expressão é a mesma, mas não tem o mesmo sentido. Aqui é simplesmente o grau de reprovação da conduta, pode ser mais ou menos reprovável, portanto, gerar um apenamento maior ou menor. Segundo elemento que temos aí, segundo circunstância judicial, é a dos antecedentes criminais. Bom, o que são antecedentes? Anotem, são fatos anteriores que podem ser bons ou maus. Tem gente que tem mania de falar assim, não, ele tem antecedentes. Aí a nossa pergunta para essa pessoa é o quê? Tem, mas todo mundo tem. Mas são bons ou maus? Então, assim, muitas pessoas utilizam essa expressão, fulano tem antecedente. Só policial mesmo, na hora que aborda alguém na rua, já fala assim, você tem antecedente? Sim, uma pessoa bem instruída falaria, tem, claro. Bons, no caso. Então, vamos abandonar essa ideia de usar a expressão antecedente toda vez que estiver falando de maus antecedentes. Não, antecedentes são fatos anteriores. É algo que antecede. Esses fatos podem ser maus, mas podem ser bons também. Eu tenho bons antecedentes ou eu tenho maus antecedentes. Então, obviamente, o que vai pesar na pena aqui, que pode desfavorecer o réu, é quando ele tem maus antecedentes. Desculpa, muita atenção. Porque, com base no princípio da não culpabilidade, maus antecedentes só podem ser considerados condenações transitadas em julgado.
somente condenações transitadas em julgado. Portanto, mero inquérito policial que a pessoa esteja respondendo, isso não configura maus antecedentes. Ação penal extinta com absolvição também não configura maus antecedentes. O sujeito pode ter respondido a 40 processos na vida. Se em todos eles ele for absolvido, não tem nenhuma condenação transitada em julgado, ele é primário de bons antecedentes. Ação penal em andamento, processo em andamento, também não gera maus antecedentes. Transação penal, aquela figura prevista na Lei 9.099 de 95, em que antes mesmo de responder ao processo, de gerar um processo, a pessoa aceita uma proposta oferecida pelo Ministério Público para evitar aquele processo. Sequer é oferecida a denúncia, não gera maus antecedentes. Crime que prescreveu, o sujeito tem lá um crime na folha de antecedentes criminais dele, mas o Estado demora tanto a apurar e houve a prescrição da pretensão punitiva. Isso não gera maus antecedentes. Digamos que ele tem uma condenação transitada em julgado, porém, quando ele era menor, pela prática de ato infracional, e depois ele volta a praticar um crime, já quando maior, ele não terá maus antecedentes. Mas atenção, pode haver reincidência em maus antecedentes, ou seja, o sujeito tem várias condenações transitadas em julgado e pelo menos uma delas gera reincidência. Se houver mais de uma condenação transitada em julgado, isso pode ser considerado na primeira fase como maus antecedentes e na fase seguinte, que a gente vai estudar na próxima aula, como agravante da reincidência também. Isso não é considerado bis in idem. Aquele princípio do non bis in idem, aquele segundo como a pessoa não pode ser punida mais de uma vez por um mesmo fato. Mas isso não é bis in idem, porque uma condenação está sendo utilizada como maus antecedentes e outra como reincidência. Isso não é o mesmo registro utilizado duas vezes, portanto, não tem problema. O que teria problema é se eu tiver só uma condenação criminal transitada em julgado e essa condenação fosse utilizada na primeira e na segunda fase. Aí sim haveria bis in idem. Mas se ele tem mais de uma condenação, não há bis in idem. Ok? Próxima circunstância judicial. Conduta social. Anotem aí. É o comportamento do réu no trabalho. É o comportamento do réu no trabalho. Na família. Na família. Com os vizinhos. Com os vizinhos. Com os filhos, etc. Gente, conduta social tem juiz que define aí como sendo, o sujeito ele vive frequentando delegacias de polícia, os corredores da justiça penal, portanto ele tem má conduta social. Não, gente. A conduta social não se confunde com os antecedentes criminais. A pessoa pode ter péssimos antecedentes criminais e ter uma ótima conduta social. Por exemplo, fazendo atos beneficentes, ajudando os vizinhos, ajudando os colegas de trabalho, ajudando a família. Assim como existem pessoas que têm bons antecedentes primários e de bons antecedentes e péssima conduta social. Sujeito violento, malandro, resmungão, briga com todo mundo, xinga todo mundo, bate boca com os vizinhos, tem má conduta social. Então, cuidado para não confundir conduta social com antecedentes. O juiz ele não pode fundamentar uma conduta social desfavorável com base em antecedentes criminais. Isso está errado, está equivocado. Ok? Próxima circunstância judicial,
a personalidade. Anotem aí. É a índole da pessoa. É a índole da pessoa. A síntese de suas qualidades morais e sociais. É a índole da pessoa. A síntese de suas qualidades morais e sociais. Vírgula. Grifem essa última parte agora. Analisado e aferido por psiquiatra ou psicólogo. Analisado e aferido por psiquiatra ou psicólogo. Mais uma vez, existe um equívoco comum aqui, que é o juiz considerar essa circunstância judicial desfavorável ao réu, com base em expressões do tipo personalidade voltada para a prática do crime, uma vez que ele o zero e vezeiro na vida criminosa, por exemplo. Não pode. A ideia da personalidade é verificar, por exemplo, se o sujeito é mesmo propenso à prática de crimes ou se isso foi um fato isolado na vida dele. Porém, isso deve ser feito com base em prova técnica. Somente um psiquiatra ou psicólogo pode aferir se a personalidade do sujeito é voltada para a prática do crime ou não. O juiz ele não tem conhecimento técnico para fazer esse tipo de afirmação. E é bom lembrar que nem mesmo os crimes praticados quanto menor servem como maus antecedentes, mas eventualmente podem ser utilizados pelo perito para aferir a personalidade do réu, afirmando mesmo que isso demonstra que há muitos anos a personalidade dele é voltada para essa finalidade. Próxima circunstância judicial são os motivos. Anotem aí. São as razões que levaram o agente. São as razões que levaram o agente a cometer a infração penal. São as razões que levaram o agente a cometer a infração penal. Exemplo, cobiça, inveja, desejo do lucro fácil, etc. Ódio, né? No caso do homicídio, pode ser ódio. Bom, o que é importante destacar aqui? Que se o motivo estiver previsto no próprio tipo penal, ele não será computado como circunstâncias judiciais. Exemplo, no 121, parágrafo 1º do Código Penal, traz lá uma causa de diminuição de pena quando o crime for praticado por motivo de relevante valor social ou moral, ou logo após injusta provocação da vítima, o sujeito agiu, impelido por isso. Enfim, essas circunstâncias, quando estão previstas no próprio tipo penal, não é computado como circunstância judicial, porque pelo princípio da especialidade, ele pode ser ali uma causa de aumento de pena, uma causa de diminuição de pena. O próprio 121, parágrafo 2º, fala motivo fútil, motivo torpe. Isso, portanto, é utilizado ou para qualificar o crime, ou para causa de aumento, para causa de diminuição, não é utilizado como circunstância judicial, a menos que haja mais de uma qualificadora presente, aí uma delas é utilizada para qualificar o crime, e as outras podem ser utilizadas como agravantes, ou alguns juízes utilizam como circunstância judicial na primeira fase. A próxima circunstância judicial é chamada, tem o nome de circunstâncias mesmo. Anotem aí. Se respeita a maior ou menor gravidade do crime, se respeita a maior ou menor gravidade do crime, no que diz respeito ao modo de execução. Se respeita a maior ou menor gravidade do crime, no que diz respeito ao modo de execução. Exemplos:
Local do crime, se for um local ermo, é uma circunstância que desfavorece o réu se ele utilizou-se disso para a prática do crime. Tempo do crime, se ele ficou muito tempo com a vítima, por exemplo, seu poder. Poderíamos falar aí de duração do crime, né? A hora do crime, se ele cometeu o crime à noite, se aproveitando da escuridão, para se manter oculto, tudo isso pode ser levado em consideração. Cuidado que quando a gente fala aqui em circunstâncias, você não pode se confundir com as circunstâncias legais, né? Atenuantes ou agravantes, que são aplicados na segunda fase de aplicação da pena. E, mais uma vez, tomar cuidado, porque algumas circunstâncias que diz respeito ao modo de execução do crime estão no próprio tipo penal e, portanto, não são computados como circunstâncias judiciais, e sim como qualificador ao causeamento de pena. Exemplo, o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, prevê várias situações que dizem respeito ao modo de execução do crime. E, mesmo assim, são qualificadoras e não circunstâncias judiciais. Ok? Como sétima circunstância judicial, nós temos as consequências do crime. São o quê? São os efeitos decorrentes do crime para a vítima e seus familiares. Aqui a gente não pode simplesmente, o juiz não pode considerar desfavorável, simplesmente citando algo que é comum ao tipo penal. Exemplo, a vítima morreu, foi perdida uma vida humana. Não, isso aí é típico do crime de homicídio mesmo. Mas o que pode falar é, por exemplo, o seguinte: o réu matou um pai de família que sustentava 5 filhos e essas crianças ficaram desamparadas. Ou foram furtados R$1 milhão que não foram recuperados. Isso é uma consequência grave, uma vez que não houve a restituição do bem, que poderia ter havido caso a polícia tivesse pegado. Então, são circunstâncias que extrapolam o tipo penal. Cuidado que, como eu disse, existem circunstâncias típicas do tipo penal. Você não pode falar lá que o crime foi grave uma vez que a vítima ficou... o exemplo que eu dei, né? A vítima perdeu a vida, a vítima foi estuprada. E isso, por si só, é tipo do próprio tipo penal. Normal o tipo penal em análise. Então, você pode falar que causou um grande trauma na vítima e ela, passados vários anos, ainda tem que fazer terapia para aguentar o trauma. Aí sim, é uma consequência que pode ser considerada desfavorável. E, por fim, a oitava circunstância judicial é o comportamento da vítima, que eventualmente pode ser considerado favorável ao acusado, diminuindo assim a sua responsabilidade. Um exemplo disso é quando a vítima, por exemplo, deixa seu veículo aberto, com os vidros abertos, e uma bolsa em cima do banco. Deixa no centro da cidade, ele é aberto com a bolsa em cima do banco. Não que justifique alguém meter a mão ali, pegar essa bolsa e sair correndo, subtrair. Isso não justifica. O fato de estar aberto, você tem que, da mesma forma, respeitar os meios jurídicos alheios. Não tem por que você fazer isso. Mas convenhamos que quando a vítima deixa o veículo com os vidros abertos no centro da cidade e uma carteira com dinheiro à mostra no banco do carro, uma bolsa, aí ela quase que está pedindo que, por favor, leve. Né? Então, isso é uma circunstância que favorece o réu. Então, a vítima andando de bicicleta bêbado, no meio da rua, de forma atabalhoada, se o réu a atropela, ele tem, não que justificar se ele atropelar, ele está em excesso de velocidade, ele não estiver prestando atenção, mas essa circunstância vai favorecê-lo na hora de aplicar a pena, caso haja esse atropelamento. A vítima provocar o acusado é algo que pode ser levado em consideração, sim, essa circunstância judicial pode ser considerada favorável a ele. O fato é que, feita essa análise das 8 circunstâncias judiciais, conforme elas sejam todas favoráveis ao réu, pena base no mínimo legal. Todas desfavoráveis ao réu, pena base no máximo legal. Se tiver
meio termo, 4-4, pena no mínimo. Se for 3-5, pena um pouquinho, no mínimo não, pena no meio. Se for um pouquinho menos, 3-8, aí é uma pena um pouquinho menor do que a metade, e daí por diante. Tem que ser algo proporcional ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Tranquilo? É o que tínhamos para falar por hoje. Grande abraço. Fiquem com Deus.